graça e a paz, meus amados irmãos. Estou eu aqui mais uma vez para trazer uma introdução de um livro do Novo Testamento, onde estamos iniciando o segundo mês lendo o Novo Testamento. São 6 meses lendo todo o Novo Testamento. Já lemos até aqui o Evangelho de Jesus segundo escreveu o apóstolo João. Lemos também a carta de Paulo à igreja de Roma e também a epístola de Tiago. Agora chegamos ao livro dos Atos dos Apóstolos. Este livro que muito bem pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. Este livro é um livro inspirador e motivador para a igreja do século XXI. Mas antes de entrar neste livro propriamente dito, eu quero recordar com os irmãos o que nós lemos no Evangelho de Jesus segundo escreveu o apóstolo João. No Evangelho de João, nós contemplamos o ministério de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus e também a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Já no livro dos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, nós vamos ver a ascensão de Jesus, a subida de Jesus aos céus, aonde ele se assenta à destra de Deus e toma sobre si o reinado. Este reinado que não é como o reinado deste mundo, pois o reino de Cristo é infinitamente maior e mais poderoso que os reinos deste mundo. Nós também vamos ver, meus irmãos, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, uma igreja que recebe poder, recebe autoridade do Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho. Nós vamos ver uma igreja triunfante, uma igreja militante e uma igreja missionária. Uma igreja que anuncia o Evangelho de Cristo por onde passa. A igreja de Jesus não é como as inumeráveis religiões e seitas que temos neste mundo, pois a igreja de Cristo Jesus ela é infinitamente mais poderosa, porque a igreja de Jesus ela tem o poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver isto já na descida do Espírito Santo sobre a igreja, no capítulo de número 2 dos Atos dos Apóstolos, e depois dessa descida do Espírito Santo, uma zombaria daqueles que contemplam este momento, esta descida do Espírito Santo, e aonde o apóstolo Pedro ele se levanta e ministra o seu primeiro sermão. Veja que o apóstolo Pedro era um homem simples, um pescador, quem sabe um homem iletrado, mas quando recebeu dos céus, da parte do Espírito Santo de Deus, poder, ele pregou com tamanha autoridade e ousadia, onde o livro dos apóstolos vai nos dizer que 3 mil pessoas se convertem a Cristo Jesus. Já no segundo sermão do apóstolo Pedro, não sendo diferente, ainda mais com um número maior, 5 mil pessoas se rendem a Cristo Jesus por intermédio da pregação de um simples homem. Com isso, já nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, nós somos motivados a pregar o Evangelho. Ainda que você diga, eu não fui chamado para isso. Eu não tenho capacidade suficiente para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Lembre-se que o primeiro homem a pregar no livro dos Atos dos Apóstolos foi o apóstolo Pedro, um homem pescador e simples, e aonde Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, trouxe um grande resultado. O resultado nunca será seu ou meu, nunca será daqueles que pregam, mas sim do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver que a igreja de Cristo Jesus foi levantada com poder para pregar o Evangelho. Nós também vamos ver no livro dos Atos dos Apóstolos inumeráveis perseguições, dificuldades, lutas. Vamos ver a igreja passando por maus bocados, até mesmo pela morte.
Mas a igreja, ela é imparável. A igreja é uma igreja triunfante, pois o próprio Jesus já tinha dito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Ainda que alguns momentos na leitura dos Atos dos Apóstolos venha parecer que acabou, que é o fim da igreja, nós vamos ver que a igreja ela não tem um fim. A igreja ela é imparável. A igreja é triunfante, não pelo poder da igreja, mas pelo poder do Espírito Santo que é dado à igreja. Até mesmo o doutor, o fariseu Gamaliel, orientou os judeus que estavam perseguindo a igreja: não, vamos parar com essa perseguição, para que não venha a ocorrer que nós venhamos estar lutando contra o próprio Deus. Se esta obra que nós estamos vendo a igreja fazer e for de Deus, nós estaremos lutando contra o próprio Deus. Mas se essa obra não for de Deus, ela perecerá, assim como muitos homens já levantaram no decorrer da história, e todos se dispersaram durante algum tempo. E para a glória de Deus, meus irmãos, já são 2000 anos da história da igreja. Já são 2000 anos a igreja anunciando o evangelho. São 2000 anos a igreja sendo cheia do Espírito Santo de Deus, anunciando o evangelho sobre os 4 cantos da terra. São 2000 anos que a igreja vem lutando e triunfando sobre este mundo. A mensagem dos Atos dos Apóstolos é: a igreja é imparável. Ainda que pareça que o mundo está vencendo em alguns momentos da história, nós iremos perceber que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. O propósito e o desígnio de Cristo Jesus, que está sobre o reinado, que está reinando dos altos céus, é vitorioso. Não irá perder, não irá falhar. Cristo Jesus irá vencer juntamente com a sua igreja. Que nós possamos meditar nessas verdades no livro dos Atos dos Apóstolos e que você possa ser renovado e ser cheio do Espírito Santo de Deus e ser motivado a pregar o Evangelho de Cristo Jesus ao mundo. Amém? Que sim, Cristo Jesus abençoe a cada um dos irmãos e boa leitura. Amém.